Bom, fiquei chocado com isso, mas chocado mesmo, de verdade. Espero o pior deles, o pior. Mas não achei que eles fossem chegar a esse extremo. É uma loucura! Imaginem jogadores do Real Madrid fazendo isso com menores de idade na comemoração do campeonato espanhol. Quer dizer, isso é uma coisa muito louca mesmo, cara. Agora, vamos para o vídeo, que está muito bem feito, por sinal, e onde dá para ver claramente que eles fizeram algo, para mim, imperdoável, sobre o qual se falou muito pouco. Tanto é que a comemoração foi na segunda-feira, né? E estava mesmo, olha, quinta-feira, é que eu não tinha visto isso, que é uma loucura. Bom, reparem como o pessoal do espanhol está de saco cheio, por exemplo. Até meu amigo Ernest Riveras, meu amigo, meu companheiro, meu irmão, o Ernest é um fenômeno, viu? E Ernest, além disso, é um cara muito prudente com futebol e com se meter em confusão. Mas, e ele é do espanhol, daqui manda um abraço, Ernest. Bom, não sei se ele vai ver este vídeo, se não, depois. A gente conversa pelo WhatsApp, mas o pessoal do espanhol está tão de saco cheio desse povo, e claro, nós também, né? Mas é que isso que o Ernest disse aqui, que ontem o Barça perdeu. O Barça perdeu, cara, e a gente ainda não falou nada em nenhum vídeo, né? Pois é, que maldade. Mas enfim, a questão é que isso para mim tanto faz. Mas não para todo mundo, ou não para os torcedores dos times que estão brigando contra o rebaixamento. E como diz aqui o bom Ernest, ele fala: não fiquem bravos com o FC Barcelona, torcedores do Girona, Elche, Levante, Osasuna, Raio, Mallorca, Espanhol, do qual ele se inclui Valência e Sevilha, por não chutar nenhuma vez ao gol. É que o time do Flick não chutou. Perdendo o quinto jogo em 36 rodadas contra o Alavés, que só tinha vencido 9 partidas, entendam o treinador deles, já que ele estava poupando os jogadores para que chegassem descansados à final da Champions. É que, cara, de verdade, que gente, que gente! Mesmo antes de estourar o caso Negreira, pouca coisa essa gente ouviu, poucas críticas receberam nos campos da Espanha. Poucas críticas. Retomando o que disse nos vídeos anteriores, é uma questão de narrativa. Eles lidaram com isso bem melhor. Tanto é assim que mesmo depois de terem pago o Negreira durante 20 anos a um chefe de arbitragem, por isso ainda não foram condenados. Não pagaram, não foram, enfim, punidos. Por isso, impressiona o que ocorre no futebol espanhol. Mesmo assim, seguem pelos campos da Espanha repetindo isso sobre o Madrid. E você tem que suportar. Dizem que o Madrid roubou, peço provas documentadas e não mostram. Já o Barça tem, né? Bom, enfim. Mas além disso, presta atenção nesse vídeo porque é impressionante, hein? Eles estavam comemorando ali na rua e de repente nas casas que estavam em frente, nas varandas, nas sacadas que havia em frente, aparece um garoto com uma camisa do Madrid. E vocês vão ver. Agora vou dizer de quem é o vídeo, tá? Aliás, foi ele quem postou e esse garoto é muito bom fazendo esses vídeos. Vocês são miseráveis, devem ter visto o Rafinha fazendo esse gesto para crianças de menos de 10 anos, né? É pior ainda, pois até jogaram objetos em crianças brincando do ônibus do Barça, mostrando o que já sabíamos. O torcedor do Barça é mais antimadridista do que torcedor do próprio time, morrendo de inveja do Real Madrid. O nome dele é Martim Pérez. Os garotos estavam aqui. Bom, o que jogaram eu acho que foi um sanduíche. O garoto está com a camisa do Madrid, tem uma bandeira da Argélia ali, mas tem dois garotos, porque eu não sei se esse menino tem 18 anos ou não, acho que não. Mas, e esses outros dois meninos que estão aqui? Bom, você pode rir deles, pode dizer, ou pode responder, que não sei o que, qualquer coisa, né? Mas escuta, Rafinha, cara, Rafinha, o que tem com eles? Espera aí, porque aqui está claro, né? Olhem, aqui o que Rafinha está fazendo, dá para ver eles um pouco mais longe, e acho que o outro é Gerard Martin. Acho. É que não dá para ver o rosto dele, não sei, eu acho que é. E o que está mais à esquerda é o Valde, acho. E já estão fazendo esses gestos para eles, porque olha, aqui tem um, faz parte do mesmo plano, né? Não é que tenha uma montagem aqui. E o que estão fazendo Rafinha, que tem a bandeira do Brasil?
aqui na perna. E Gerard Martin, e acho que será Gerard Martin, não quero me precipitar, mas é o gesto do dedo do meio. E eu estou impressionado. Para umas crianças, cara, você pode falar com elas, sei lá, ou jogar um sanduíche, o que também é muito ruim, mas para mim isso aqui é o pior. Mas o que dois caras estão fazendo, além disso, como alguém disse em um comentário aqui, Rafinha é pai, cara. Acho que não. Se for o outro, né? Se for o Gerard, mas tanto faz. Como é possível que eles façam isso? Se fossem jogadores do Real Madrid fazendo isso numa comemoração de título, imagina o que teriam falado. Olha, você tem que saber, porque o Martim Pérez, que faz muito bem os vídeos, faz um vídeo não sei quantos dias depois e aqui não acontece nada. Eles são protegidos, cara. Esse pessoal é protegido. Quer dizer, sobre essa questão do Real e, bom, tudo isso que eles ganharam da gente nos últimos anos, né? Por não termos feito o trabalho esperado com os mais de 800 milhões de seguidores do Real Madrid nas redes sociais. Fiquem quietos, fiquem quietos, fiquem quietos, fiquem quietos. Eles passam a perna em você e depois, cara, ainda cantam assim no Madrid, em todos os estádios da Espanha, sendo que M pagou a um chefe da arbitragem, foram eles. É impressionante. Aliás, o Barça foi multado pela UEFA. Mas fiquem tranquilos. Como dizia David Álvares, por enquanto é só isso. Por enquanto é só isso. Com 22.500 euros não é nada para o Barça. Bom, não é nada para o Barça. Eles têm problemas financeiros, mas todas as instâncias do futebol espanhol os favorecem. Isso é pelo atraso no início do segundo tempo contra o Atlético de Madrid e pelos fogos de artifício na área dos torcedores culés. Esses foram os motivos e foi no Metropolitano, hein? Ou seja, onde estavam ali os torcedores do Barça. Bom, esperamos que não seja a última multa por parte da UEFA, seja por esse dossiê que o Real Madrid vai apresentar. É verdade o que diz Florentino na próxima semana, seja porque no nosso caso continuam pedindo informações e vão se empenhar em breve. Para quê? Tomara que se faça justiça e, claro, o Barça não possa estar na próxima Champions. Nem nas seguintes, pelo menos, né? Que esse castigo para um clube que pagou 8,4 milhões, que sai da minha boca, eu nem acredito, mas tem que falar e falar e falar e ser insistente e insistente e insistente. 8,4 milhões para um chefe da arbitragem durante 2 décadas por parte de 4 presidentes e um deles, o que quadruplicou os pagamentos, está agora mesmo ocupando o cargo de presidente do Barça. Bom, depois tem o jogo contra o Oviedo, não vou estar no Bernabéu, mas vou assistir aqui em casa e vou reagir no Big Up. Fiquem atentos à reação do Bernabéu, espero vocês lá, o link está na descrição deste vídeo para vocês acompanharem comigo depois nessa plataforma. Vamos reagir ao vivo, vocês podem participar das previsões, como já sabem. E bom, agora vamos para algo que vai nos aproximar do principal e do mais importante deste vídeo, que é o tema das campanhas eleitorais. Vamos ver se há outras candidaturas além da do Florentino. Vamos ver se há nomes e nomes de peso. Contamos no vídeo anterior que a candidatura de Eric Elmé está falando sobre esse nome. E quero refletir sobre essa jogada. Mas Florentino tem 2 nomes muito fortes. Um é Mourinho e o outro é Toni Kroos, que eu gosto e gosto muito. Quero ver o que o outro me oferece, se o outro se apresentar, claro. Quero ver isso. Mas antes, vamos por aqui. Comunicado oficial. O Real Madrid recuperará o Sky Bar após acordo judicial. Lembrem-se da questão dos shows. Com o fato de que nem o Madrid, nem a empresa criada para gerenciar o estádio, administrada por José Ángel Sanches, sejam responsáveis penalmente. Isso é fundamental para a volta dos shows, mesmo com quem discorde. No El Confidencial, dizem que não voltariam, mas eu acho que sim. Isso não vai acontecer imediatamente, nem de perto. Mas isso e o que aconteceu hoje no Sky Bar, que foram os 2 probleminhas que surgiram, ou problemões que surgiram para o Real Madrid, depois de construir o estádio e tal, com o que foi prometido. Na época disseram que seria uma fonte importante de renda. E não menosprezemos o Sky Bar, porque sim, porque realmente é. E muito, não é por acaso que essas 2 coisas surgiram agora. E Florentino usa suas armas, e nesse sentido faz isso muito bem. Ou seja,
Olha, convoco eleições, tá? Dou pouquíssimo tempo. Dias corridos, 10. No meio, um feriado de 3 dias por San Isidro, em Madrid. Já contamos isso no vídeo anterior, né? E além disso, um dia sai uma notícia de uma vitória judicial. E no dia seguinte, outra. Outra vitória, né? Que são microvitórias, mas isso impacta na torcida e faz diferença. Por isso, repito, se o Madrid tivesse só feito uma coletiva breve com o Florentino dizendo o necessário e emitido um comunicado, estaria resolvido. Estaríamos muitos posicionados em que, olha, pelo menos estão fazendo alguma coisa, além de falar do esportivo, etc. Mas como ele fez o que fez e deu tantas armas agora pros antes do Florentino, pros antes do Madrid, enfim. Mas tudo bem, por esse lado. Claro, Florentino iria, isso também entendo, que ele está com isso meio encaminhado, apesar de ter parado agora. Porque, enfim, tem que abrir um processo de apresentação de candidaturas. Teria Toni Kroos amarrado na gestão esportiva e José Mourinho como treinador. Peguei essa recriação feita por inteligência artificial que achei muito engraçada. Porque Vinícius, Mbappé e Bellingham e o resto dos jogadores, depois de ver isso que você está mostrando aí, achei engraçado. Por quê? Porque, bom, no final são as três faces mais destacadas desse time, não trabalhando na mina não, vocês vão trabalhar, porque o plano seria trabalho, sacrifício, disciplina, união e glória. Esses dois personagens muito queridos pela torcida do Real Madrid estariam lá, José Mourinho como técnico e Toni Kroos na gestão esportiva. Mas preciso comentar algo sobre isso. Eles se entenderiam, eu acho, hein? Também achávamos que poderiam se entender na época, embora fossem água e óleo, Valdano e Mourinho, e não se entenderam. E Mourinho não hesitou em dizer, olha, quero esse cara fora. E fez isso. O Florentino o tirou ou o Valdano saiu. No fim, acho que foi amigável, pois não ficaram mal, mas Mourinho queria Valdano fora. Nós demos como certo e garantido que eles se entenderiam. Olha, talvez um não pense como o outro, porque são pessoas muito metódicas, muito pragmáticas e tal, e eu acho que eles poderiam se entender, mas é uma suposição. Mas parece claro que Florentino viria com isso. Não sabemos se, e ainda não sabemos se ele vai se candidatar, se Henrique Riquelme iria com Klopp. Estão dizendo, né, que de fato sim, e que ele teria entrado em contato com ele. Antes eu passei um pouco por cima desse assunto no vídeo anterior. Vou dizer uma coisa, acho que além de um projeto econômico, de gestão e tudo isso, sobre o qual Florentino tem mais vantagem pelo que já fez no Real Madrid. Acho que o mais importante e o que convence o sócio, ou pelo menos o que deixa o sócio animado. E como já fez Florentino em 2000, onde Florentino, se não vai com a candidatura, na candidatura, com a contratação de Figo, não ganha, porque tem quem diga que não foi o voto por correio do Florentino. Sim, o Florentino foi muito bem em 2000, mas muitos sócios questionaram, como assim vai trazer o Figo para o Madrid? E se dizia, bom, sem ir muito longe, eu votei no Florentino em 2000 porque ele trouxe o Figo para o Madrid. Porque eu dizia, é que não é possível, não acredito nisso. E via um cara que falava em modernizar o Real Madrid, etc. E eu votei no Florentino e foi isso que me convenceu, também porque somos assim, e também porque via que com Lorenzo Sanz nós tínhamos acabado de ganhar a 8ª. Mas, cara, havia problemas. Tinham vendido o Seedorf porque, e já se dizia, era para pagar salários. No Madrid estava tudo feito um desastre, e eu não gostei. Que descanse em paz, Lorenzo Sanz. Mas o Madrid não estava bem. E ainda teve o caso do Figo. Por isso, se esse cara se candidatar, acho muito engraçado dizerem que estou fazendo campanha para ele. Como se eu o conhecesse, como se ele tivesse entrado em contato com a gente. É impressionante o que as pessoas fazem, é inacreditável, mas enfim, fecho parênteses e é isso. Não vou dar muita importância para isso, mas é que eu leio comentários que me deixam de cara, sabe? Quem me dera alguém estivesse me pagando por isso, cara.
além do YouTube, além de que eu também não teria disposição para fazer vídeos, sabendo que estou fazendo isso de uma forma interesseira. Acho que estaria no contrato que tenho com vocês desde o primeiro dia em que comecei a fazer isso. Sempre deixei muito claro que este canal é assim. Vou comentar o cenário e analisar a atualidade. Quem quiser me seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Sempre fui muito sincero com vocês. Mas enfim, o que eu digo desse homem, acho que por mais que seja planejado, por mais que seja bom, acho que é sincero. Vamos ver, é importantíssimo ter alguém fechado e alguém que desperte muita empolgação por parte do madridismo. E acho que sempre é o Klopp, porque acho que seria o Klopp, porque ficou claro, embora não saibamos com certeza, mas tudo leva a isso, de que se falou com o alemão, e o alemão há alguns meses... O jeito como mandaram embora o Xabi Alonso, não gosto de como funciona o Real Madrid. Foi isso que ele disse. As coisas não estão 100% no Real Madrid. Mandam esse cara embora com um contrato de 3 anos, mandam ele embora em 6 meses, mas o que aconteceu aqui? Ele veio para fazer um ótimo trabalho na Bundesliga e tal. O Klopp não gosta do Florentino. Não é que ele não goste, mas eu entendo, ele não gosta. Como funciona o Madrid em relação aos treinadores? E eu vou deixar esse império da Red Bull, onde estou muito bem por causa disso, né? E se houver algum movimento por parte dessa candidatura que ainda não foi apresentada, vamos ver, seria incrível, porque você está entendendo. Nesse sentido, ele está se comprometendo com você, coisa que nunca faria publicamente. Entendo que o clube, não. Alguém que já disse não para Florentino por causa da sua política esportiva. E você estaria dizendo, ei, estou trazendo algo diferente daquilo que o JCE critica no Florentino? Que sabe que na questão da gestão econômica e a nível institucional e tal, é muito difícil bater de frente com o Florentino. Mas pelo esportivo, eu trouxe quem recusou o Florentino. Porque queremos um projeto sólido para o futuro, com esse senhor e tal. E se ainda por cima você enfeita com um jogador forte, aí sim tem jogo. E como tem, como tem. De qualquer forma, vou dizer uma coisa para vocês naquela época. Lembro, e além disso, que conheci esse senhor anos depois e através de Ângel Nieto, que Deus o tenha, que foi meu amigo e companheiro. Quando eu fazia o Mundial de Moto Velocidade na TV espanhola, estávamos em um almoço no Asador Donostiarra, acho, com o pessoal das motos. Olha, ali está Bernard Riberas também, e de repente aparece Ângel, um anjo estava ali com a gente, me diz, ele vai vir aqui. Juan Palacios, que se apresentou em 2006, perdeu para Calderón, prometendo José Antônio Camacho e Iniesta, embora Iniesta nunca tenha dito que realmente fazia parte dessa candidatura. Ou seja, se ganhasse, Juan Palacios ia vir para o Real Madrid, mas se escreveu muito naquela época, ou Juan Palacios. Não sei se ele confirmou pessoalmente, acho que sim. Mas enfim, sabia-se que se esse homem ganhasse as eleições em 2006, Andrés Iniesta viria, na verdade, ele iria para Fernández Tapias. Acho que nessa candidatura foi o verão em que ele não se apresentou, pois já tinha renunciado. Eram me e remitido Ramón Calderón, Juan Palacios e talvez mais alguém. Estava claro que Iniesta viria. Iniesta não era o que depois se tornou naquele momento. Naquele momento, Camacho estava apadrinhando ele porque algo tinha feito gente, não o que fez no Albacete. Não lembro exatamente bem a conexão, mas enfim, ainda não tinha acontecido. Na minha vida, até a final de 2010, mas enfim, ele ia vir porque Iniesta estava chateado com Ricard, como ele mesmo confessaria depois que não tinha jogado aquelas últimas partidas daquela temporada 2005-2006. Na final da Champions, quando o Barça vence o Arsenal, Iniesta não joga como titular, e ele e Inés ficam frustrados com a falta de proteção. Protagonismo no Barça? E se fosse um candidato com o apoio de José Antônio Camacho, por quem ele tinha muito carinho, pelo que parece... E ele pergunta, você vai vir para o Madrid se eu ganhar? Diziam que Iniesta, aquele que tinha dito quando era bem jovem, em um vídeo, lembrem-se de sou do Madrid com todo o poder. Quando ele jogava no Albacete, nos times de base do Albacete, acho, então, e sabia-se que ele era do Madrid, então era provável que viesse. Todos sabiam que se Juan Palacios ganhasse, Iniesta provavelmente viria, mesmo ainda não sendo o que se tornou depois.
Ele não ganhou, não deu certo para ele, por isso muitas vezes. Prometendo alguém forte. Claro, hoje Klopp não é como Iniesta foi, nem de perto. O que Klopp representa agora é muito mais forte. Mas o que deu certo para Florentino em 2000 com Figo, aquilo foi um estouro. Aliás, como dissemos no vídeo anterior, Florentino teve muito mais tempo para preparar uma candidatura. Foi convocada em 30 de maio, a votação foi em 16 de julho. Mais do que qualquer um que se candidatar agora terá. Então é verdade que Florentino teve que fazer isso rápido, mas não tão rápido quanto ele está obrigando esses agora a fazerem. Quem tem o poder nesse sentido manda, coloca as regras do sistema eleitoral e é assim mesmo, e já joga muito bem. O gesto dele para Florentino ao dar as duas notícias dos shows no Sky Bar, sem tempo para o outro. Por isso, insisto no assunto, só haveria jogo se esse cara dissesse: "Ei, tenho o Jürgen Klopp", mas vamos ver que tudo corra bem para vocês. Deixem o like se gostaram do vídeo, inscrevam-se, comentem, compartilhem e me sigam no Big Guppy. O link está aí para vivermos isso juntos. A partida contra o Oviedo, por tudo o que isso vai representar no Bernabéu. Não por classificação, nem pela vontade de ver nossos meninos campeões ali, muito menos por isso. Mas vamos lá, vai ser divertido, beleza? Nos vemos depois, tchau!